E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. Não é normal aparecer vídeo aqui num sábado, né? Mas como é dia de finados, eu resolvi trazer para vocês um conto de fantasmas. Mas um conto assim de fantasmas bem peculiar, bem diferente que eu encontrei nesta edição aqui. Vocês me desculpem, gente, eu apelar para um lencinho aqui. Acabou de faltar luz aqui em casa. E tá um calorão, porque inverno não existe mais, primavera não existe mais, outono não existe mais. Nós só temos um verão infernal todos os anos, enfim, né? Tô eu aqui suando as bicas já, como se dizia antigamente. Mas vamos lá. Gente, o livro, essa edição aqui, é a primeira edição, na verdade, né? Já tem uma segunda edição revista e ampliada, que é Contos Clássicos de Fantasmas. Fazia tempo que eu queria esse livro aqui e o meu amigão, o Rubens, me presenteou. Essa edição aqui, ela é da Clepsydra, gente, junto com a Ex Machina. É a primeira vez, eu acho, que eu trago um livro aqui, um vídeo sobre alguma coisa da Clepsydra e da Ex Machina também, que eu já trouxe da Clock Tower, já trouxe da Diário Macabro, da Thaí Editora. E por que eu menciono essas editoras? Porque elas têm um catálogo especial, né, que merecem a nossa atenção. E a Clepsydra tá inserida também nesse catálogo especial, tá, gente? Eles trazem coisas muito bacanas, assim como as outras editoras que eu mencionei, tá? Então vale muito a nossa atenção. A gente tem aqui uma coletânea com vários contos, o livro ele é bem grossinho. A gente tem a organização do professor Alexander Meirelles, que é o professor do Fantástico Cursos, né? E ele tem também uma introdução aqui. E a gente vai ter, gente, vários contos, como eu disse para vocês, entre contos conhecidos e desconhecidos, né? Então tem contos aí que a gente encontra em várias outras edições, mas tem muita coisa diferente. Inclusive uma que é bem diferentona, que é a Casa Assombrada, do Plínio o Jovem. Esse cara é do primeiro século, gente, vejam só. E tá aqui, eu achei isso muito legal. Então a gente vai ter um outro conto que é Anônimo Islandês do século XIII. Olha só que diferente, né? Outro Anônimo Inglês do século XIX. Aí vai ter aqui do Bram Stoker, A Casa do Juiz, que é bem conhecido, né? Tem do Edgar Allan Poe também. Vai ter o Papel de Parede Amarelo, tá aqui nessa coletânea. Tem da Edith Wharton, que é o que a gente vai conversar hoje. Tem do Sheridan Le Fanu também. E tem do Rudyard Kipling, Lafcadio Hearn, M.R. James, Daniel Defoe, Charles Dickens, Julgamento por Assassinato. E Henry James, A Esquina Feliz, tá? E tem outros aqui, tem M.R. James também. E aí tem outros que são fantasmas na literatura brasileira, que daí esse daqui eu vou ler todos para vocês, tá? Tem o conto Jacinto, é um conto fantástico do Bruno Seabra. Não sei, eu acho que esse nome é contemporâneo, né? Autores de agora. Tem Assombramento, do Afonso Arinos. Eu tentei ler esse daqui, mas, gente, é uma linguagem muito truncada, aquela coisa bem regional, sabe? Mas eu vou ter que ler em outro momento. Tem do Fagundes Varela também. Tem do Aloísio Azevedo, O Impenitente. E a do Fagundes Varela é As Ruínas da Glória. Conto fantástico também, tá? Tem A Cadeira, Veiga Miranda. Não conheço esse nome, talvez seja contemporâneo também. Confirmação, Gonzaga Duque. Os Três Sírios do Triângulo da Morte, Moacir de Abreu. A Sombra, do Coelho Neto. Coelho Neto é bem conhecido, né? Se vira e mexe aparece também em coletâneas, né, de contos de terror. E tem também O Fantasma, Valdomiro Silveira. Também não conheço Valdomiro Silveira, tá, gente? Não tenho realmente muito conhecimento de literatura nacional, tá? Vocês me desculpem. Então a gente vai ter essa coletânea com vários contos. Eu acho que eu já li quase todos, tá? Mas eu andei relendo.
E a gente vai conversar então sobre esse da Edith Wharton, que eu disse para vocês, que é Careful, o título do conto, né? E a Edith Wharton, ela vira e mexe, aparece em muitas coletâneas também. E eu gosto da escrita dela e gosto dos contos dela também. E aí, gente, cada início de conto vai ter uma pequena introdução, mas vocês têm que cuidar para não ter spoiler. Então vai falar um pouquinho aqui do autor e depois vai ter um parágrafozinho sobre o conto. E aí eu recomendo que vocês não leiam esse parágrafozinho sobre o conto, tá? E aqui diz o que da Edith Wharton? A primeira mulher a vencer o Pulitzer Prize. Pelo romance A Idade da Inocência, que tem aquele filme que é muito bom, né, gente? O livro eu nunca li, mas o filme eu assisti e gostei. Edith Wharton, que nasceu em 1862 e faleceu em 1937, foi uma perspicaz observadora das fúteis e hipócritas convenções sociais da alta sociedade americana no cenário pré-Primeira Grande Guerra. Ainda durante o conflito mundial e após o evento, de forma semelhante a outros escritores de seu tempo, Wharton se considerou assombrada pelos mortos, em decorrência da percepção dos horrores de uma guerra em que os avanços científicos da Revolução Industrial foram usados pela primeira vez para a destruição do ser humano, enterrando assim a utópica visão de mundo da Belle Époque. Careful, 1916, é reconhecidamente um produto direto desse momento em que a escritora ficou abalada pela transformação de sua amada Paris, de cidade fetiche dos artistas da época, para um local de desolação e melancolia, a mesma atmosfera encontrada neste conto de fantasmas sobre um rico solteirão, etc. Daí eu paro por aqui, tá? Falar sobre o conto para vocês, deixa eu tirar meu suor aqui de novo. Então aqui, gente, nós vamos ter dois amigos, né? Um tá visitando o outro e um deles fala pro nosso protagonista da história: você tem que visitar a mansão Careful. Tá para vender, tem tudo a ver com você, tem que ir lá, parará, visitar, comprar e morar lá. E o cara, né, fica assim, mas não custa nada, vou lá fazer uma visita nesse local. E ele vai. Então ele chega lá sozinho, né? O amigo dele deixa ele ali no local e vai fazer as atividades dele. E ele desce ali e vai ver essa mansão, então, que já tá meio decrépita, meio em ruínas, né? Mas ele fica bem curioso, assim, né? Ele acha interessante tudo e quer conhecer. Então ele vai caminhando achando que ele vai encontrar algum zelador morando lá. Mas não. Ele encontra vários cães. Então vê primeiro um cachorrinho begezinho, e aquele cachorro não morde, não late, não faz nada. Daqui a pouco aparece mais outro cachorro com o mesmo comportamento. Aparecem uns 4 ou 5 cães, né? E aí, sobre esses cães, diz o seguinte: tinham o pelo macio e farto, com exceção do galgo trêmulo. O galgo era um dos cachorros. Era como se tivessem vivido durante muito tempo com pessoas que nunca lhe dirigissem a palavra ou sequer olhassem para eles. Como se o silêncio do lugar tivesse gradualmente entorpecido seus temperamentos ativos e curiosos. E aquela estranha passividade, aquela letargia quase humana, a mim parecia mais triste do que a desgraça de animais que são espancados e passam fome. Teria sido bom animá-los por um instante, envolvê-los num jogo ou numa brincadeira. Mas quanto mais eu olhava nos olhos deles, mais absurda parecia a ideia. Diante das janelas daquela casa, olhando-nos com desdém, como poderia eu pensar em tal coisa? Os cães sabiam de tudo. Sabiam que a casa haveria de tolerar ou não. Cheguei a imaginar que tinham conhecimento do que se passava na minha mente. E se apiedavam de mim por eu ser tão frívolo. Mas tudo leva a crer que até mesmo esse sentimento só os atingia através de um espesso nevoeiro de apatia. Ai, gente, tadinhos desses bichos.
ocorrera-me a ideia de que a distância que mantinham em relação a mim era insignificante se comparada ao meu isolamento com relação a eles. A impressão era de que compartilhava alguma lembrança muito profunda e lúgubre, e que desde então nada acontecera que justificasse ao menos um rosnado ou abano de cauda. Então olha só que judiaria esses bichinhos desse jeito lá, meio que abandonados, porque ele não encontra ninguém para mostrar a casa para ele, né? Então ele volta. E aí de noite, conversando com acho que é a irmã do amigo dele, ela pergunta, e aí você foi lá visitar, né, a mansão lá, a casa e tal? E ele fui, mas eu não encontrei ninguém. Ela, pois é, o zelador às vezes vai passar a noite fora, e é uma noite especial, gente, eu não sei agora, me fugiu aqui, se é a noite de finados ou não, mas é uma noite que o zelador e a filha vão para a cidade encher a cara, eles saem da casa. E é a coincidência de ser naquele fim de tarde ali que ele foi visitar. Então eles já tinham saído. E ele encontrou só os cães. E aí ele fala pra ela, encontrei um monte de cachorro lá, né? Uns 5 cães e tal. E ela, é mesmo? Cachorros em Cuffle? Ele é. Ela, que estranho, não tem cachorro lá. Não existem cães lá, né? Só o zelador e a filha. Há muito tempo não mora ninguém lá. E ele fica encafifado com aquilo. Aí ele conversa com um amigo dele e pergunta, né, se tem alguma coisa sobre aquela mansão, enfim, né? E o amigo vai procurar nos documentos jurídicos, lá numa papelada, que houve um processo relacionado aos moradores daquela casa. Esse documento é de 1702, só que os acontecimentos foram em 1600 e pouquinho. Imagina, então, né? Eles devem estar ali no século XIX. O troço aconteceu no século XVII. E aí ele dá essa documentação, então, para o nosso protagonista. E ele, claro, né? Aquela coisa meio gótica também, né, gente? Ele vai para o quarto escuro, no casarão que ele está hospedado. Ele acende a vela. Ele vai ler toda uma história de assombração à luz de velas. Aquela coisa toda, todo aquele clima que a gente gosta, né? Então ele começa a ler sobre a história dessa mansão. E lá morava um cara que ele era bem bruto, assim, sabe? Ele não chegava a ser bruto muito com as pessoas que lidavam com ele, mas ele era um cara meio fechadão, meio esquisitão, meio grosseiro, sim, sabe? Mas ele acaba casando, né? Consegue casar lá com uma mocinha da comunidade, lá da aldeia, da vila, enfim, do condado, que seja, do ducado. Então ele casa com essa moça. E ele tá sempre viajando, né? Ele passa muito pouco tempo em casa. E a moça vive sozinha, né? Então ela é uma esposa muito solitária. E ela não pode ter filhos. Então, né, se ela tivesse filhos, teria aplacado um pouco essa solidão que ela sente. E ele não permite que ela saia de lá, da mansão, porque ele é muito ciumento, né? Então ele vai viajar e cada viagem ele traz presentes magníficos para ela, caríssimos, traz joias, esculturas, enfim, né? Cada vez que ele retorna, ele volta com um presente assim maravilhoso, né? Mas ela também não dá muita bola porque ela nem tem como usar aquelas joias, tudo, porque ele não leva ela para as viagens também. Diz que não é lugar de uma moça decente, enfim, né? Aí um dia ele chega com um cachorrinho para ela. E se a gente prestar atenção, os cachorrinhos que aparecem no começo são os cachorrinhos que começam a aparecer na sequência da história. Então o primeiro que apareceu para o nosso protagonista foi um pequenininho beijezinho. E o primeiro cachorro que ele dá para ela, ele chega então um dia de viagem com um presente que é um cachorrinho, beijezinho, pequenininho. E ela fica maravilhada, porque é uma companhia para ela, né? Então, aquele cachorrinho passa a ser a vida dela, a companhia dela. E ele permite, sabe? Ele até curte assim, tá? Ela tá feliz, tá com o cachorrinho, né? E teve uma viagem que ele fez que ele deu um colar para ela, trouxe uma pulseira de brilhantes, com pérolas, com rubis e não sei o quê.
e ela coloca no cachorrinho de coleira. Para vocês terem noção que os presentes ali, as joias, não valem ela não dá a mínima. Então ele presenteia ela com essa corrente e ela coloca essa correntinha no cachorrinho, né? E é pura felicidade, tá? Beleza, tudo curtindo o cachorrinho, tudo trifeliz lá. E numa dessas viagens que ele se ausenta, então, por uns longos dias, ela consegue sair com uma das empregadas ali, uma ama, ela consegue ir junto, né? Convence ali os empregados a deixar, até o padre da paróquia diz que é bom ela sair, mesmo um pouco e tal. Nisso, ela vai para essa cidade, e enquanto a mulher está fazendo compras, etc., ela consegue se encontrar com um antigo amigo dela. Pedindo também, né, gente? Aí ela fala que ela quer sair de lá, que ela tá muito triste, não sei o que, muito solitária. E o cara tá indo viajar e ele pede, me dá alguma coisa tua de lembrança. E ela tá com a pulseira. Ela não, né, sei lá, tirou do cachorrinho, enfim. Mas ela tava com essa tal da pulseira e deu pra ele a pulseira. Ok. Passam-se semanas, meses, o cara não volta. Ela acha que o cara até morreu de repente. E ela tá em casa com um cachorrinho. Até que o marido volta, gente. O marido volta de viagem. O cachorrinho tinha mania de dormir nos pés dela, né? E o marido volta muito estranho, né? Ela tenta agradar e tudo, mas o cara tá meio cínico assim, sabe? Mais esquisito do que de costume. Tá, ela vai dormir, né? Todos se recolhem. Quando ela acorda de manhã, o cachorrinho dela, o begezinho, tá do lado dela, na cama, enforcado com a pulseira que ela deu pro amigo. Sim, o cara deu a volta ali no pescoço do bicho com a pulseira e estrangulou. Essas partes não aparecem para nós aqui, a gente vai lendo só o que ela vê, né? Então ela acorda e o cachorrinho querido dela tá ali estrangulado com a pulseira. Ela se faz de louca. Ela enterra o bichinho no quintal, esconde a pulseira e não toca mais no assunto. E a partir dali o marido fica pior do que ele já era, né? Aí fala que ele nunca agrediu, ele nunca fez isso, nunca fez aquilo, mas é o mínimo, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí começam a aparecer outros cães na vida dela. Um aparece no portão para ela cuidar. Ela pega esse cachorrinho, ela acolhe esse cachorro. Então, cada um que vai aparecendo são os cães que apareceram lá no início. E cada bichinho que ela acolhe aparece enforcado do lado da cama dela, né? Ou seja, é o marido, né, gente? O cara não acredita que ela não teve nada com esse amigo. Ele acha que ela estava traindo ele, na verdade, né? E a maneira de punir, né, a mulher é assim. Então tem uma noite que os empregados acordam, né, depois de ter matado uns 4, 5 cães, tá, gente? Todos enforcados do lado da cama dela. Até que ela desiste, ela não posso mais ter bicho, né? Porque acontece isso. Até que um dia ela acorda os empregados da casa, ela tá com uma roupa, tá vestida e tá toda suja de sangue. E eles vão ver o marido tá morto, estraçalhado nos pés da escada. Aí começa todo um inquérito. O que aconteceu? Ela matou? O que houve? Então a gente vai ter toda uma parte de julgamento onde ela começa a contar a história. E assim, o júri só não dá risada porque tem que ter uma compostura, né?
o juiz, a defesa também não aguenta, porque a mulher tá assim se embananando cada vez mais que ela vai tentar se defender, né? Então a gente tem toda uma cena assim de gente vergonha alheia, sabe? E o que que ela tá fazendo então nessa defesa dela mesma, né? Ela vai contar para esse júri que não foi ela que matou o marido, né? Que ela desceu, ela estava vestida, porque ela ia realmente conversar com o amigo. O amigo tinha retornado, né? E ele deixou através de uma cigana, ele deixou um bilhetinho num frasquinho e ela abriu e viu o bilhete dele. Voltei, vou te encontrar tal dia, meia-noite. E nesse dia o marido estava em casa. E claro, o marido se ligou, né? Não era bobo. Então ela vai dizer que aí todo mundo já fica vendo ela com péssimos olhos, né, gente? Tipo, a mulher casada, se encontrando à meia-noite com outro cara, né? Ia fugir com outro cara. Então, ela diz que realmente ela tem que admitir que ela estava conversando que ela ia conversar com o amigo dela, né? Mas que ela não sabe o que aconteceu, porque ela encontrou o marido daquele jeito, todo retalhado, todo destroçado, todo ensanguentado. Mas que ela sabia o que era. E aí ela vai contar toda a história, aí que ela começa a contar a história dos cães. Porque ela vai dizer para esse júri, gente, que quem matou o marido foram os fantasmas dos cachorros, né? E termina assim a nossa história, né? Então o cara aqui, que é o que vai comprar a casa, no fim, acho que ele nem compra a casa, né? Ele entra na história, então, desse casal, né? Do que aconteceu lá. E eu trouxe essa história para vocês, porque, como eu disse, é uma história de fantasmas peculiar. Porque aqui os fantasmas eram os cães, e sim, foram eles que mataram o cara. Porque até o médico, né, que viu o corpo, tudo, ele fala, mas realmente tá muito estranho, ele tem umas mordidas e tal, não tem como explicar muito o que houve aqui. Mas daí o fim mesmo, agora eu me lembrei, a família do cara acolhe essa mulher, então, né, os cunhados, enfim, e ela fica morando nessa casa, tipo, numa torre, assim, isolada, como se ela fosse louca, né? E é assim o fim dela. Então, o marido morre, né? É assassinado por cães assombrados, e ela é tida como louca e fica presa até o resto dos últimos dias dela nessa mansão, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, gente, era só um continho, mas eu não consigo fazer vídeo curto, não adianta. Sentem o dedo no likeão para me ajudar aqui com a demonização do canal e nos vemos no próximo vídeo.